Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o Quinto Rota, Festival de Roteiro Audiovisual. Antes de apresentar essa palestra do seminário, eu quero dizer que nós temos outras linhas de ação, como a Mostra Competitiva de Curtas, e aí eu aproveito para convidar vocês para assistirem os curtas que estão no nosso site e votar nos melhores até hoje às 18 horas. Temos também o Laboratório de Projetos de Série. Às 2h30 a gente entra ao vivo pelo Face com o pitching do laboratório. E vocês também vão poder votar no melhor pitching através do site. A votação começa assim que as apresentações se encerram. Temos o concurso de roteiro de curtas, essas 3 linhas de ação esse ano terão prêmios em dinheiro pela primeira vez. E quero convidar vocês ainda para assistir a cerimônia de premiação, que também será transmitida às 20 horas de hoje pelo Face do Rota. Nós temos ainda o Encontro de Negócios, que esse ano conta com 21 empresas. Enfim, chegou a hora de apresentar a atividade de hoje, a palestra Por Dentro da Sala de Roteiro, com Mirna Nogueira. Mirna, seja bem-vinda. Convido você a se apresentar, por favor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui. É muito importante a gente trocar, ainda mais num momento como esse, muito especial. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que veio aqui ou me ouvir falar borracha num domingo, na hora do almoço. Eu sou Mirna Nogueira, sou roteirista de cinema e de televisão. Escrevi alguns filmes, muitos do mercado infantil, infanto-juvenil, que juntos fizeram mais de 8 milhões de espectadores. Em sala de roteiro, eu tive em todas as etapas do processo, fui assistente de muitas salas, fui roteirista de algumas, mais recentemente, os últimos anos, fiquei totalmente dedicada às séries da Netflix, Irmandade como roteirista, e agora Cidade Invisível como head writer. Eu acho que é isso. Eu sempre abro qualquer papo, qualquer palestra, seminário, aula, falando a mesma coisa. Eu espero o dia que eu pare de falar isso, mas eu sou muito tímida. Então, assim, para mim é uma superação estar aqui falando em público. Eu tenho dificuldade de falar em público. Então, eu aprendi que quando eu divido isso logo de saída e conto, que fica mais fácil para mim. Eu divido o constrangimento com vocês e eu vou me soltando aos poucos, mas vocês vão ver que eu dou umas travadas, enfim. Então, tenham paciência comigo. Mas, quando... Posso ir, Gabi? Você quer falar mais alguma coisa? Ou... Tá bom. Quando a Gabi me convidou, eu queria um pouco entender quem seriam vocês, assim, quem eram as pessoas que estariam aqui, para entender um pouco qual conteúdo trazer sobre sala de roteiro. E ela fez uma coisa muito legal, que foi uma enquete no Instagram, e muitas pessoas mandaram perguntas, umas perguntas muito interessantes. Mas eu consegui entender, dividir essas perguntas em mais ou menos 2 grandes tópicos. Um que é o que é exatamente uma sala de roteiro, como que funciona, o que é uma sala de roteiro. E a pergunta que mais apareceu foi como que eu faço para entrar em uma sala de roteiro. Então, antes mesmo de falar o que é a tal da sala de roteiro, eu vou falar um pouco de como que eu acho que pode, o que acho que pode ajudar a entrar numa sala de roteiro. Claro que não existe uma regra, não tem um processo seletivo oficial para entrar numa sala de roteiro. Então, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência e o que
o que eu ouvi das pessoas, assim, se eu posso dar um conselho, o primeiro deles, e mais importante, eu acho, é, é focar nos seus projetos pessoais. É você... esse é o tipo de investimento que que ele vai reverberar, que você vai encontrar resultados muito importantes a longo prazo. Então, assim, realmente olhar para os projetos que você tem, para as ideias que você tem, para aquilo que você acredita e desenvolvê-las o máximo possível. Num mundo ideal, eu acredito, assim, desenvolve... É muito comum, assim, eu fui a pessoa que recebia projetos na Paris por uns anos, na Filmes, como gerente de novos projetos, e na Produções como diretora de conteúdo. E é comum a pessoa falar assim, eu vou então fazer uma apresentação, eu sou muito criativa, vou levar 20 ideias, vai ver, eu emplaco uma e tal. E o que eu entendi assim é que acho que é importante foca em uma, sabe? Escolhe uma ideia, escolhe a ideia e desenvolve ela o máximo possível. Acontecia, por exemplo, de eu receber e-mail antes, a pessoa combinava de levar um projeto e me mandava um e-mail dizendo assim, se eu podia assinar uma carta, porque ela estava sem jeito de levar o projeto e depois a ideia ser roubada. Então. E no caso do desenvolvimento, é exatamente o contrário. Assim, óbvio, registre as suas ideias, tenha lá a Biblioteca Nacional, entra lá no Google, é um processo simples e barato, mas esse momento não é sobre ideias, é sobre a sua capacidade de desenvolvê-las. Se você pegar uma ideia, por exemplo, uma série tipo Modern Family, o que é Modern Family? Uma família moderna, é uma ideia que é nada. O que faz diferença é como ela foi pensada, como ela foi desenvolvida. Então, esse momento, fazer isso é muito importante, porque assim, se você manda... eu recebo, às vezes, uns inbox, eu queria muito ser roteirista da Netflix, como eu posso ser roteirista da Netflix? Como algumas pessoas pensam que elas vão trabalhar na Netflix, dentro da Netflix, e não que isso não acontece, né? A Netflix contrata uma produtora, a produtora contrata os roteiristas. Então, quando você vai procurar uma produtora e se você manda um currículo, por exemplo, a chance do seu currículo desaparecer no mundo de e-mails é enorme. Quando você leva um projeto, você tem a chance de mostrar uma bíblia de uma série, um projeto para um roteirista, é o seu portfólio. É a sua chance de mostrar não só a sua capacidade de desenvolvimento, como muito de quem você é. Porque cada vez mais isso importa. A gente está num mundo de lugar de fala, é muito importante. Esse processo vai ser importante para a carreira como um todo. Você se entender como criador, autor, roteirista, indiferente se você está tentando uma vaga de assistente. Esse diferencial que vai possivelmente te colocar numa sala de roteiro. E esse processo, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de terror, assiste tudo de terror, sabe de tudo de terror, e você leva um projeto para uma produtora, talvez naquele momento a produtora não esteja interessada em terror, ela acredita que os canais, os players não estão, não vai acontecer. Isso já aconteceu comigo, viu? Um ano depois, surge um desejo de terror e alguém lembra e fala assim, puta, lembra aquela fulane que veio aqui com um projeto muito legal, então vamos chamar. Procura-se sempre alguém com relevância para a série. Então é muito importante vocês trazerem isso para os projetos. Um criador, normalmente, ele tem algo a dizer para o mundo, né? Ele quer participar de uma transformação, quer fazer diferença, quer contar. Mesmo quando a intenção é entreter, às vezes ele encontrou uma forma diferente de fazer isso. Então, quando você desenvolve bem um projeto, se coloca ali, você também está se apresentando. Então, acho que a primeira coisa mais importante é essa,
focar no seu... Porque ele vai abrir as portas, tanto para você falar com uma produtora, com um chefe de sala, com um roteirista, é como você consegue se apresentar e se fazer, sei lá, não estou achando a palavra, memorável, sei lá, que alguém lembre de você depois. E a outra coisa que eu acho que vale para qualquer tipo de trabalho, na verdade, é fazer rede. Isso aqui, vocês todos que estão aqui já estão entendendo isso, já entenderam isso um pouco, porque é importante a gente fazer o máximo para conhecer pessoas do mercado. Um jeito que costuma ser muito interessante é fazer curso de roteiro, além de ser muito bom, porque é importante estudar. Eu já ouvi histórias de o professor que viu que o aluno sobressaiu e convidou ele para uma sala, um aluno que entrou no mercado e, enfim, tinha um grupo de estudo com outro e acabou chamando você entrar, fazer concurso, participar de laboratório, festival, edital. Tudo isso é uma maneira de você mostrar o seu trabalho, de você começar a ser visto. Quando você é selecionado por um festival desse, você começa a ganhar um selo como roteirista, como criador. O teu projeto passa a ter um selo. Fulane é finalista do Rota. Tem um projeto aqui para te mostrar que foi finalista do Rota. As portas vão se abrindo. Então, assim, não tem um processo. Isso é o que eu acredito que não só facilita as coisas, como é uma coisa que você vai ter que fazer sempre, assim, onde realmente colocar energia. Então você conseguiu desenvolver bem um projeto, mostrar o seu entendimento sobre o assunto, foi escolhido para uma sala de roteiro. O que você vai encontrar lá? Você vai chegar aqui, o que é essa tal dessa sala de roteiro? E a sala de roteiro, ela é literalmente uma sala com roteiristas, indiferente se ela é online ou física. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Porque é muito comum acontecer assim, fulano escreveu um livro, um HQ, vendeu esse produto e vai ser parte da sala de roteiro. Acontece, é bem comum, mas não chama sala de roteiro à toa. É importante que tenham roteiristas lá dentro, porque um processo de discussão de dramaturgia. Se tem alguém que não é da dramaturgia lá dentro, começa a complicar muito as coisas. Esse lugar, esse ambiente, sala de roteiro, enfim, eu me baseei muito nas perguntas que eu recebi para passar esse conteúdo. Se alguém tiver depois, eu vou falar de um modo geral sobre a sala e dar um apanhado geral, e daí a gente abre para a pergunta e pode ir para um específico, aprofundar mais em alguma coisa que alguém queira. Mas quando você chega, tem muita gente que imagina assim, é um ambiente criativo, vou chegar tipo um escritório do Google. Uma sala de roteiro normalmente é mais próximo de uma repartição pública do que de uma sala do Google. É uma saleta, normalmente muito mal decorada, uma mesa e um bando de gente olhando para a cara do outro. Com o tempo, ela vai ficando mais bonitinha, porque a gente sempre tem quadros, painéis que a gente vai colocando tudo que está sendo criado, desenvolvido, pensado, em especial decidido na parede, para que a gente possa ter uma visão mais macro da série, você possa olhar ela assim, e muito para que todo mundo que está ali, para que não haja dúvidas dos caminhos que estão sendo tomados, das decisões que estão sendo tomadas, para todo mundo estar sempre na mesma página. Então, decidimos uma coisa, resolvemos, vamos sempre atualizando esses quadros, esses painéis, e no final ela vira uma salinha até interessante. Mas você chegou ali, e aí tem essa salinha mal decorada, e aí quem que são essas pessoas que estão dentro dessa salinha mal decorada?
tem muitos desenhos diferentes de sala de roteiro, porque depende muito de quem está encabeçando esse processo, como ele vê esse desenvolvimento, depende muito da história, o que a história precisa. E até mesmo do cronograma, quanto tempo você tem para fazer uma série, vai te ajudar a definir quantas pessoas vão participar desse processo, e é muito pessoal. Tem gente que vai entender que anda muito mais rápido com um número reduzido, e tem gente que vai preferir um número maior. Mas, por via de regra, normalmente você tem um chefe de sala, um head writer. Num mundo ideal, o chefe de sala é o criador, é o showrunner. Não é o que a realidade do que acontece no Brasil. Normalmente você tem as duas figuras, o criador e o chefe de sala. Num mundo também ideal, se você tem essa divisão, no mundo ideal você tem o criador dentro de sala. Quem criou essa história para que num dia numa sala de roteiro muitas decisões são tomadas. Então se a pessoa que tem a palavra final do criativo está dentro de sala, você facilita muito o processo. Você agiliza o processo, você garante o olhar do criador nas decisões do dia a dia. Mas é comum que essa pessoa esteja fora de sala. Então, você ganha mais uma etapa, digamos assim, de aprovação. É um processo que fica mais demorado. Então, você tem normalmente um chefe de sala e ou um criador, ou criadores. Você tem um número de roteiristas, que varia bastante, mas uma média entre 2 e 8 pessoas, eu nunca vi mais do que isso. Você tem, no mínimo, um assistente de sala, e tem umas figuras que sempre estão presentes, mas não 100% dentro da sala. Às vezes passam períodos na sala, mas de toda maneira estabelece uma comunicação com a sala ao longo do desenvolvimento, que são pesquisadores, consultores, pessoas que estão alimentando a sala do ponto de vista do conteúdo, assim, com as necessidades de determinado tema. Então, legal, você chegou, vendeu o projeto, mostrou um projeto, foi escolhido por uma sala de roteiro porque você tem a ver com aquilo, com que a sala, com o desenho que a sala precisa, encontrou essa salinha mal decorada com gente esquisita, e agora, o que faz? O que acontece? Normalmente, assim, se uma sala de roteiro foi aberta, é porque alguém vendeu um projeto. É porque alguém apresentou um projeto para um canal ou para um player que se interessou por esse conteúdo e decidiu abrir. Mesmo que seja um edital, por exemplo, aconteceu um processo parecido. Nos dois casos, você tem um cronograma, em qualquer caso. Você chegou a abrir uma sala de roteiro, você tem um cronograma a ser cumprido. Então, numa sala, numa Netflix, por exemplo, quando você começa a escrever, é porque a produção já foi desenhada de alguma maneira, já existe um orçamento definido para aquela série, já existe uma data de estreia pré-definida. Então, você está escrevendo e a produção já está trabalhando. Você não pode atrasar esse cronograma. Acontecem atrasos? Acontecem, mas é um castelinho de cartas, porque imagina que no dia que você entregar os roteiros finais, já tem gente lendo e eles começam um ensaio e eles começam a filmar. Então você pensa que na ponta tem um elenco caro, todo amarrado, esperando o teu roteiro ficar pronto. Então, para o desenvolvimento de uma série acontecer bem, ela precisa de muito método, organização e tal, para garantir esses prazos, essas entregas. Então, quando você chega na sala de roteiro, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para esse projeto que foi vendido, que no audiovisual a gente chama de Bíblia. A Bíblia, ela tem o que é a base para uma série acontecer. Ela normalmente tem o conceito de uma série,
ela tem o perfil dos personagens, ela tem um arco da temporada, algumas têm já a sinopse de episódio. Eu já vi projetos serem vendidos com 5 páginas apenas, e já vi bíblias fortes, sólidas, grandes. De toda maneira, quando você chega, a primeira etapa, você vai revisitar essa Bíblia. Normalmente, você tem 3 refações, 3 versões de Bíblia a serem entregues para o canal ou para o player. Então, eu já vi Bíblias serem 100% reescritas, histórias totalmente transformadas. Mas sempre tem alguma coisa ali que foi o que gerou o interesse do canal ou do player para comprar para escolher aquele material. Mas você vai, a sala junto, vai bater, vai melhorar, vai transformar, vai ver o que precisa para ela ficar totalmente de pé. A base para você construir, para você escrever a série. Tem que estar muito bem feita, como uma construção de um prédio. Se a sua Bíblia não estiver boa e sólida o suficiente, você vai levantar e ele vai cair. Então, você chega e sacode ela ao máximo para ela ficar boa. Tem uma coisa que acho que é importante aqui na sala como um todo, nesse processo que está se abrindo a partir da Bíblia, que é tudo isso que eu falei, que é importante a gente se entender como autor, como criador, na hora de apresentar um projeto, de entender sua visão de mundo, o que você tem a dizer, e tudo isso é muito importante porque te forma como profissional e é possivelmente que vai te ajudar a ser escolhido para estar dentro de uma sala de roteiro. Mas depois que você entrou, então isso que te levou até ali, mas na hora que você entrou, você precisa abandonar isso um pouco, porque a partir da hora que você começou uma série, é muito importante entender que é um processo de muitas pessoas. É realmente uma criação coletiva. Não só porque tem muitos roteiristas numa sala, mas porque tem muitas pessoas envolvidas no processo de criação de uma série. Durante o desenvolvimento de uma série, você vai ter 1000 reuniões com a produtora do projeto, com a produção. Você vai precisar entender o que cabe no orçamento, o que não cabe. Esse orçamento já foi pré-definido. Então, dá para fazer isso? Não dá. Você vai precisar mudar. Você vai sentar muitas vezes com o canal ou com o player que vai te dar retorno sobre o material. Ele vai sendo apresentado em etapas, que eu vou contar rapidinho, mais ou menos agora. Mas é muito importante essa comunicação, além do canal, do player entender muito do mercado, do público, eles entendem muito de dramaturgia mesmo. Então, te questionam, mesmo os caminhos dos personagens, são discussões de alto nível. E você, a todo momento, precisa se adaptar. É uma história que ela vai sendo construída a muitas mãos. Depois, quando eu chegar lá na frente, eu vou contar como que isso muda ainda muito mais. Mas, então, você chegou, sacudiu a Bíblia, reescreveu o perfil dos personagens, aprofundou mais os personagens nas suas curvas dramáticas. Você vai ter um arco da temporada sólido, vai pegar esse arco e você vai dividir ele em sinopses. Vai quebrar ele em sinopses, não necessariamente de forma cronológica. Muitas vezes você tem um arco que tem muitas maneiras de escrever um arco, mas você pode escrever, por exemplo, um arco de forma cronológica e na hora de fazer sua sinopse você vai entregar as coisas numa ordem que não é a original. De todo jeito, quando você faz isso e começa a quebrar a sinopse de episódio, você já sabe o que vai acontecer. É impossível você abrir sinopse de episódio em séries, sei lá, complexas, tipo Dark. Eu usei esse exemplo outro dia. Falar, vou voltar aqui 30 anos, vou entrar num túnel e vou encontrar quem? Ah, será que pode ser o pai? Não, você já sabe exatamente o que a pessoa vai encontrar quando você está na sinopse. Você já tem esse arcão, você já pensou tudo. Foi para sinopses, na sinopses você está dividindo a forma como você vai dar o conteúdo. E a próxima etapa é o que a gente chama de escaleta, que é realmente um esqueleto da história. É a série cena a cena, só o cabeçalho e ação, intenção
intenção das cenas, sem os diálogos ainda, mas é quando você organiza a forma como as informações vão chegar por episódio. Eu vejo duas formas de fazer esse processo até aí. Bom, que assim, tem salas que seguem um modelo. Um exemplo bom é o autor da Globo. Tem salas que tem um modelo que ele é centralizado, como funciona a autoria de novela. Então, você tem um criador, autor, que vai escrevendo e vai fazendo sinopse, vai escaletando e vai distribuindo para os seus roteiristas colaboradores que vão abrindo os episódios. É um formato mais centralizado. A maioria das séries brasileiras, pelo menos todas as séries que eu estive em sala, não funcionam desse jeito. Todo mundo vai junto até as escaletas. Então, enquanto você está em sala, você tem todas as cenas de cada episódio pré-definido, criado e desenvolvido por todo mundo junto. Quando você tem isso está de pé, é nesse momento que você divide a sala e cada roteirista vai efetivamente abrir o seu episódio. Então, ele vai ali botar os diálogos e tal. Nesse momento, dá uma centralizada no chefe de sala, porque vai lendo e dando retorno do que fazer. Sempre vai ter muita gente opinando, como eu disse, é uma construção coletiva, vai voltar toda hora retorno da produção, isso não é possível, isso é inviável, vai voltar retorno do canal e você vai se adaptando. Quando você vê, você saiu de 5 páginas e você tem 400 páginas escritas. É uma loucura. Mas aí o que acontece nesse final, digamos assim? Todo o processo de série e de audiovisual é essa construção coletiva. Normalmente, quando chega no final, normalmente os diretores de uma série, eles não estão desde o começo da série, né? Por isso a sala de roteiro, quando a gente está chegando numa etapa final, começa uma pré-produção. Os cabeças dos departamentos começam a entrar, começam a ler o roteiro, que a princípio é um documento, um ponto de partida, onde todo mundo vai ali, lê, entende, o fotógrafo pega o roteiro e vê, fala, puta, ele entende quantas câmeras ele vai precisar, quais equipamentos ele vai usar, de que forma ele vai fotografar, vai discutir isso com a direção, vai para cá, vai para lá, todo mundo... Aí, todas essas pessoas que vão entrar no processo, todo mundo é criativo. E todo mundo vai trazer seu ponto de vista. O elenco, quando recebe o texto, eles criam muito em cima. Eles pensam, eles acrescentam nos personagens. Então, quando chega nessa etapa final, o ideal, nem sempre acontece, mas o ideal é ter a sala começa a esvaziar, digamos assim, e você fica normalmente com uma equipe mais reduzida, o chefe de sala, o assistente, e você vai fazendo ajustes que eles já preparando para a filmagem. Depois que o canal aprovou os roteiros finais, você começa a lidar com problemas que são muito reais, assim, da produção. Então, sei lá, vou dar um exemplo tosco. Não deu para não tem um castelo em São Paulo. Sei lá, vamos ter que tirar esse castelo. Vou ter que passar isso para outro lugar. Você começa a fazer ajustes em cima de uma realidade, de uma coisa que já é real. Assim, não cabe, não dá. E ajustes no mundo ideal, quando acontece, é muito legal. Também do retorno do elenco, da construção dos personagens. Você vai ajeitando esse roteiro para ele ser filmado. Os diretores, quando chegam e começam a ler, eles voltam com muita coisa também, não só de ideia, quanto... Eu não vejo isso sendo filmado desse jeito, eu não vejo isso acontecendo assim. Eu me sinto mais confortável se for assim. Então, você tem um momento que é uma passagem, digamos assim. Agora, na hora que acendeu a luz do set, apagou a luz da salinha.
Você faz lá, tipo, o menino Fiuk, vai lá na salinha, dá uma ajeitada, tira todos os seus painéis e literalmente apaga a luz. Começou o set, apagou a luz da sala. Acontece cada vez mais, os players em especial, Netflix, tem entendido a importância do roteirista no set e pedido que os roteiristas acompanhem o set. Na verdade, assim, sempre acontece de ter algum ajuste depois. Eu já acho que nenhum projeto que eu fiz, nem filme, nem série, não precisou mexer em alguma coisa depois. Já aconteceu de ter do protagonista ficar doente e durante as filmagens, e você ter que rodar o set e tirar a pessoa da cena. E eu escrevia lá no set, assim. Sempre vai acontecer adaptações durante, mas eles têm pedido que o roteirista acompanhe o set, porque às vezes a gente percebe coisas, às vezes do tom do personagem, às vezes o ator improvisa e dá o texto de um jeito que é mais legal, mas deixa faltar uma informação que você sabe que não vai montar lá na frente, que é super importante e tal. Então, os canais têm pedido para a gente acompanhar, mas isso é uma coisa nova. Eu mesma nunca fiz. Na minha experiência, o roteirista é muito mal visto no set, assim, até isso começar a acontecer. Era tipo, puta que pariu, lá vem uma aula e vai reclamar, vai dizer que não era assim. Não deixa ele vir, sempre foi assim. Então, eu sempre fui uma vez em cada set de projeto meu para almoçar, dar um oi, falar boa sorte e fui embora. Agora, cada vez mais, eles têm pedido esse acompanhamento. Eu acho que é isso. Aí é isso. Acendeu a luz do set, apagou a luz da sala. Eu tentei dar um panorama geral em relação às perguntas do Instagram, o que é uma sala de roteiro, como entrar, um pouco do funcionamento, mas acho que é legal, vocês tiverem perguntas específicas, alguma coisa mais pontual. Falei um macro, assim, tem muita coisa. Temos várias perguntas aqui, Mirna. Você quer que eu vá passando? Como você quiser. Passando onde? Perguntando, lendo aqui e perguntando. Quer que eu peça para eles mesmo perguntarem? Que manda. Tá, então vamos lá. Camila, você quer fazer sua pergunta, que é a primeira aqui, ou prefere que eu passe? Se você quiser abrir. Pode ser. Tá, pode ser. Eu vou ler primeiro para explicar depois. Mirna, eu queria saber assim, se profissionalmente faz uma diferença para o roteirista que vai apresentar um projeto para uma produtora, ele tem um CNPJ ou um MEI, vamos dizer assim, ou se esse mesmo fator ele faz diferença também para rodadas de negócio, ou então se no caso de rodadas de negócio é melhor juntar com uma produtora antes. Assim, sobre rodada de negócio, eu não sei te responder. Talvez o pessoal aqui do Rota saiba. Para a produtora, até onde eu sei, não faz diferença nenhuma. Inclusive, um criador ou um roteirista, não existe uma formação, né? Não tem uma formação formal. Tem roteiristas que eram médicos. Eu conheço um excelente roteirista que era neurocirurgião. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Assim. Agora, em relação às produtoras, eu posso te dizer o seguinte: quando um canal ou um player escolhe um projeto, é muito difícil ele escolher só uma ideia. Ou um projeto que é bom o suficiente. Eles têm mudado um pouco o jeito de fazer as coisas, puxado mais para eles e tentado recompor. Tipo, agora eles têm tentado comprar direto e falar com uma produtora, acontece. Mas, normalmente, não sei para rodada de negócio, mas para canal e para player, é sim importante você ter uma produtora por trás. Vou te dizer por quê. O cinema ou qualquer produto audiovisual é um produto de altíssimo risco. É das coisas, tipo assim, se você for fazer um investimento, faça em qualquer coisa, mas não faça em cinema e TV. Porque é muito difícil você prever um sucesso.
É muito específico. Se alguém vira para você e fala assim, faz um vídeo viral, um vídeo que vai viralizar e as pessoas vão compartilhar muito, elas vão adorar. Por mais que você faça pesquisa, entenda que tipo de vídeo que as pessoas assistem, elas gostam de cachorrinho, de gatinho, de não sei o quê. Não, nada garante e você faz todo um projeto baseado em estudo, numa pesquisa de mercado, nada garante que ele vai dar certo. Ter uma boa produtora por trás dá uma segurança para os canais e para os players. Eu nunca fui canal player, mas eu estou falando assim do que eu sinto da minha experiência e que faz sentido. A chance das coisas darem errado durante um processo de desenvolvimento é enorme. A chance é enorme. A probabilidade de uma coisa ir bem é muito, muito, muito menor do que dela ir mal. Se você conseguir ter uma puta história muito bem desenvolvida por roteiristas incríveis, com excelentes diretores, com uma temática relevante, com o que a galera está querendo ouvir, com o melhor elenco, às vezes acontecem problemas no final. Acontecem problemas em todas as etapas, é tudo muito subjetivo. Acontece, por exemplo, uma série que eu sou muito fãzona de carteirinha, que é o 3%, da galera cair matando por causa do figurino. Ter uma boa produtora por trás é a garantia de que bons profissionais vão ser escolhidos, encontrados em todas as etapas do processo. Para produzir com qualidade que o público exige, tem que ter muita experiência. E eu já vou encerrar a resposta, mas assim, não é por acaso. O público de audiovisual é sim especializado. Todo mundo é especializado. O número de horas que as pessoas consomem de novela, filme, televisão, ele é tão... Diz que você leva 10.000 horas para ser especialista em alguma coisa. A grande maioria das pessoas tem mais de 10.000 horas em dramaturgia. Se todo mundo não usasse o tempo que usa por dia assistindo coisas, tocando piano, que foi um exemplo que a minha prima me deu outro dia, todo mundo tocaria piano maravilhosamente bem. Então, quando você está fazendo um produto audiovisual, você está fazendo para um público que é 100%, todo mundo é especialista. Então, você pode errar em todos os lugares, até no figurino, e apanhar por isso. Você chegou lá, você tinha um puta de um projeto, você vendeu, você escreveu ele bem, encontrou um elenco, encontrou uma produtora, blá, 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 blá. Chegou no final, a galera vai para a internet e destrói mesmo, assim. Então, quando você... Isso vale para tudo. Se cercar de bons parceiros é um jeito de você garantir redução de danos. Então, é meio isso. Agora, para vender ideias e projetos, acho que no começo, acho que dá para ser uma coisa mais livre, mas na hora de fechar um negócio com o canal completo, pode ter certeza que isso tudo vai ser colocado na mesa, entendeu? Ou eles vão comprar o teu projeto direto e falar assim, legal, adoramos a sua ideia e vamos encontrar a produtora certa para ela, ou você vai vir com uma produtora que já dá essa segurança para eles, e isso tem sim peso. Faz sentido? Ótimo, sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, Bia. A Maíra pergunta se para quem mora fora do Rio e São Paulo é possível entrar numa sala. Com a pandemia, ainda mais. Eu acho que é super possível. Assim, até a pandemia, sendo bem sincera, todas as salas que eu participei foram presenciais. Já aconteceu de vir gente de fora, às vezes busca-se um perfil específico de roteirista que não encontra. Ou, por exemplo, se você vai desenvolver uma série em São Paulo, que se passa no Rio, sem ter um carioca na sala, no próprio Cidade a gente trouxe carioca. E daí, enfim, todo um combinado com onde é que essa pessoa vai dormir, sei lá. Eu não sei como foi o desenho, mas eu sei que trouxeram um carioca. Mas em pandemia, tudo é possível. As salas os projetos que eu tive durante a pandemia, tinha gente, países diferentes, no mato, na roça, de tudo quanto é jeito. Acho que sim, é possível.
Atende a resposta? Ou é algo mais específico que eu não peguei? Eu acho que sim, respondeu. Samantha Carvalho, ela pergunta como conseguir a chance de apresentar a Bíblia de série? Por onde nós começamos para encontrar essas pessoas, conseguir os contatos, etc. Então, eu acho que assim, vou dizer como eu já fiz, tá? Se você quer, se você tem uma série bem desenvolvida, com uma Bíblia pensada, você consegue mais ou menos imaginar qual é o público dela. Se ela tá, então assim, você sabe se a sua Bíblia vai ser para Discover, se o seu projeto é infantil, infanto-juvenil, você sabe os canais que eles seria mais bem aceito. Ou se você tem um desejo de trabalhar, eu sempre começo qualquer tentativa e vou de cima para baixo, assim, do que é meu principal desejo, meu objetivo, vou tentando de cima para baixo, porque na hora que rolar, eu sei que eu tentei tudo do caminho que eu... Então, o jeito é, se você tem, por exemplo, um produto que é infanto-juvenil, infantil, você vai pegar os canais, assistir aos canais, ver quem são as produtoras que produzem para aqueles canais. No final, tem sempre a tal das cartelinhas que eles fazem, eles acabam com a gente, né? E passa rapidinho, mas você entra no site, procura, faz uma lista de quais são as produtoras que têm trabalhado com o que é o seu público. Começa procurando pelas produtoras. Todas essas produtoras têm um site, normalmente elas têm uma área de desenvolvimento de projeto específico para receber pessoas. Tem muita gente que se frustra porque nem sempre é recebido. Acontece no dia a dia de uma produtora receber muita coisa e não receber alguém, mas eu já tive nesse lugar e assim, eu posso dizer que as produtoras se esforçam muito para receber as pessoas. Também é do interesse delas. Elas estão sempre atrás de projetos interessantes. É do interesse delas ter projetos bons na carta, levar para os canais e para os players. Então, assim, é uma via de mão dupla. É muito diferente quando você manda o currículo e fala, estou querendo fazer parte de uma sala, e quando você manda um e-mail dizendo, eu tenho um projeto, eu gostaria muito de apresentar para vocês em primeira mão, assim, é outra abordagem. Então, assim que eu já fiz. Acho que é um jeito. O outro é essa paralelo, que você vai ter que fazer sempre essa construção de rede. Então, você vai fazendo curso, conhecendo pessoas. Uma hora você tem um amigo que trabalha aqui e ali, que conhece alguém, que vai te dar um e-mail com uma indicação. Mas o início é meio assim. E muitas das produtoras têm a plataforma certinha para receber, realmente olham as coisas. Eu, hoje, depois de ter feito muita sala, se eu for mandar um projeto para uma produtora, tem amigos em algumas produtoras e tudo mais, mas possivelmente eu vou ouvir. Vai lá no site, cadastra lá. Assim. Tá ótimo, obrigada, Mirna. Mirna, também da Samantha Carvalho, o que você espera da pessoa que está na função de assistente de roteiro? O quanto de liberdade criativa você acha que esse profissional pode ter em sua função? Cara, dá pra gente fazer um papo inteiro aqui só sobre o assistente. Para mim é das peças mais fundamentais de uma sala de roteiro. E é muito doido, porque o assistente de sala, ele está mais próximo do head writer, do que é a função do head writer, do que exatamente do roteiro. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu sei que tem muitas interpretações diferentes e que é um mercado que está se formando. Mas, de uma maneira ou de outra, o assistente está literalmente para assistir, assim como o head, são as duas peças que estão ali para possibilitar o funcionamento da sala. Para além do criar e do escrever, tem funções da sala que
que não recaem sobre os roteiristas, elas são do chefe de sala e do assistente, que é lidar com o cronograma, com o fluxo de trabalho, com toda a parte de suporte da sala. Quando eu sou chefe de sala, essa pessoa, para mim, é possível trocar um roteirista, não é possível trocar um assistente. Ele é o HD do processo. O que acontece com a assistência de roteiro? Tipo, eu sei que hoje eu sou uma head writer muito mais preparada, porque eu fui assistente de sala. Eu não sei o quanto ser assistente me deu ferramentas para ser roteirista, mas eu sei que me deu para ser chefe de sala. O que eu acho assim, sobre... As pessoas têm sempre o assistente de sala no roteiro é muito parecido com o assistente de direção no set. É muito comum as pessoas entrarem para ser assistente de direção porque querem ser diretores. Mas são profissões completamente diferentes. Quem é assistente de set, de filmagem, assistente de direção, tem que ter habilidades, muitas vezes, muito diferentes do diretor. E tem muita gente que faz da assistência de direção carreira, e é uma carreira muito bonita, é um profissional muito bem pago. A sala de roteiro, ela funciona de uma forma parecida. Ser assistente pode te dar, óbvio, muita ferramenta para você ser roteirista. Você entende como o processo toca e tudo mais, mas é uma relação complexa. Vou estender um pouco mais nessa resposta, porque eu acho que pelas perguntas do Instagram eu vi que muita gente falou assim, eu quero ser assistente, quero ser assistente. O que acontece é assim, pelo menos assim, nas salas que eu sou chefe, é óbvio que o assistente pode falar, pode dar ideia, pode trocar ideia, isso é claro. Existe pelo menos eu tento buscar uma horizontalidade na sala de roteiro. Mas a realidade ele tem muitas funções, o assistente de sala. Quando a pessoa está totalmente focada exclusivamente em criar, a chance do trabalho que ela está fazendo como assistente ficar em segunda mão é muito grande. Então, assim, as pessoas que eu já vi durante uma sala de roteiro serem demitidas ou serem substituídas, isso aconteceu porque ela não estava dando atenção para o que é a sua função. É como se o assistente de direção no set estivesse dirigindo e não estivesse tocando o set inteiro. Então, é complexo essa medida. Eu acho que cabe ao assistente entender se ele está com as coisas cumpridas, se as coisas estão feitas, se elas estão... E o tanto que ele pode se dedicar ao processo criativo. É um pouco isso, eu não sei se... E tem uma lógica que é horrível, o jeito que eu vou falar, assim, e de verdade, não é como eu lido. Eu acho assim, a hierarquia de uma sala é a ideia. As ideias que mandam, que são as boas ideias que definem, não é um chefe, um criador. A ideia é a argumentação que vence, é conseguir convencer aquelas 5 pessoas de que aquele caminho é o melhor. E muitas vezes vem do assistente, essa ideia. Mas se você for pensar do ponto de vista de negócio, você tem um roteirista sênior na sua sala, que escreveu 10 séries e que ganha muito dinheiro e que a hora dele é cara. Não é muito dinheiro assim não, tá, gente? Não acredito. E você tem um assistente que é a primeira vez que ele está numa sala de roteiro e que está muito empolgado e ele quer dar ideia o tempo inteiro. Ele não passou os 10 anos e as 10 salas que o outro chefe passou, que o outro cara passou. Então, ele não entende ainda o tanto que, muitas vezes, ele está dando ideia que não leva a lugar nenhum e ele está atrasando a sala. Só porque ele é menos experiente e o cronograma é bizarro. Então, assim, eu não consigo julgar quem chega para um assistente e fala assim, concentra no teu trabalho e tal. Eu acho feio, mas eu consigo entender. Primeiro, escuta um pouco, aprende. Tem uma coisa que é de uma sensibilidade, isso não vale só para assistente, isso vale para todo mundo de uma sala de roteiro. Quando todo mundo começa numa sala de roteiro, existe uma ansiedade, uma vontade de mostrar que você é criativo, de que você tem boas ideias.
todo mundo tem um ego enorme, a gente lida com isso o tempo todo, a administração de egos, então a gente precisa administrar o nosso próprio ego. Realmente ouvir o outro e abrir a boca para falar quando você tem algo relevante para falar. Tem gente que entra para falar só para ouvir a própria voz e que cada vez que vai falar é só para reiterar o que o outro disse. O que você está fazendo? Você está atrasando a sala. Você está só lidando com o seu ego, entendeu? Então, é comum acontecer isso com o assistente, porque normalmente é gente mais nova, está muito empolgado. Então, às vezes, toma umas pancadas, sabe? Tipo, de novo, não sou essa pessoa, mas estou dando essa perspectiva, porque eu escuto muita gente reclamar e assistente falar assim, puta, esse chefe de sala é um nojento, filho da puta, não deixa assistente falar. Cara, todo mundo vai deixar falar, sempre, porque todo mundo quer boas ideias. Se você souber, tiver sensibilidade, entender, sentir, vai sentindo um pouco a dinâmica da sala, deu uma brecha, ou realmente achou... Isso vale para todo mundo, até para o chefe. Achou que tem algo relevante a dizer? Fala. Achou que não é uma... Deixa. Entendeu? Deixa a energia da sala fluir. Esse tipo de experiência do relacionamento vai pegando. Existem histórias... Tem uma história de uma série da Netflix. A garota começou como assistente de sala e terminou a série assinando como co-head writer. Então, assim, tudo é possível, é só ir com sensibilidade, entendendo que existe mesmo uma hierarquia, não por acaso, assim, aquela pessoa que está ali falando mais, sei lá, está há 15 anos no mercado, e é bom a gente escutar, meio isso. Não sei se fez sentido, falei um monte aqui, mudei a resposta. Maravilha, Nina, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, da Mônica, que está aqui com a gente, é nossa consultora do Laboratório de Projetos de Série. Ela pergunta se você pode contar um pouco da Sala de Cidade Invisível. Posso. Tem uma coisa mais específica? Cidade Invisível, tem uma coisa mais específica que você quer saber, Mônica? Não, eu acho que é assim, porque eu acho que é uma história que também envolveu muita pesquisa, né? Então, como é que foi esse processo da criação dos personagens e com essa mitologia brasileira e a dinâmica da sala em si, né? Que eu acho que eu gosto muito da série, né? By the way. A sala do Cidade foi uma sala relativamente longa. O Carlos é o criador da série, o Carlos Saldanha. Ela surgiu de uma ideia original de dois autores, que é a Carolina Munhoz e o Rafael Dracon. Quando a gente montou a sala, o Carlos é uma figura. O Carlos mora em Nova York, a sala foi feita em São Paulo, mas ele é o Saci, na verdade, porque ele conseguia estar o tempo todo em todos os lugares. É meio até muito impressionante, assim, porque a gente pensa, puta, ele não participou, não, a gente falava com ele o dia inteiro, a qualquer hora, era uma pessoa muito disponível, assim. O desenvolvimento da série, de um modo geral, então, a gente tinha muitas etapas um pouco pelo fato do Carlos ser muito presente, mas não estar dentro da sala. A gente fez... Foi muito difícil chegar num tom, digamos assim, a gente fez muitos caminhos diferentes. A gente teve uma série muito mais pesada do que essa. E aí a gente entendeu que não, que as pessoas, que o folclore brasileiro tem um carinho, que as pessoas têm um carinho por ele, que muitas vezes é muito mais divertido. E o que a gente tentou muito foi
achar esse tom do folclore assim no imaginário das pessoas. As pessoas realmente têm uma relação, têm alguma história para contar, já sentiu alguma coisa, medo, graça, fez piada, deu desculpa, enfim. Mas foi um processo longo. A gente passou por muitas etapas diferentes de pesquisa. A gente tinha muitos consultores diferentes. A mitologia brasileira é muito complexa, ao mesmo tempo que é muito simples. A gente não tem um panteão como tem a grega, por exemplo. Você não tem hierarquia. Ela é completamente anárquica. As histórias não são moralizadoras. Não é uma mitologia que existe para exigir X comportamento. Se você fizer isso, seu fígado vai ser comido durante... Não é. E é muito complexo como elas se misturaram e como realmente representa o que nós somos. Assim, é uma mistura completa. Para você ter uma ideia, sei lá, existem 67 tipos de saci catalogados. Saci é uma palavra indígena e a imagem é uma figura negra, é uma mistura de duas lendas, uma africana e uma indígena. Todas elas sofreram muita adaptação, muita mistura, muita influência. A Cuca é portuguesa, enfim, é muito parecido com a gente. O que a gente... E detalhe, a mesma lenda é contada de formas muito diferentes em cada estado, em cada região. Então, a gente buscou muito pelo sentimento de cada uma delas, porque as variações são enormes. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Você... Não, respondeu até mais do que eu pensava, porque eu tenho uma história muito antiga, de livro, na verdade, sobre a mitologia brasileira, e ela justamente, assim, a gente se depara com isso, né? Com essa complexidade, com as misturas, com a coisa que é brasileira, mas, ao mesmo tempo, é esse caldeirão de influências europeias, indígenas, africanas, e é muito legal isso, né? E aí é difícil como sintetizar isso. E eu fiquei imaginando como é que deve ter sido a luta na sala para poder chegar nesse denominador comum. E gosto muito da solução que vocês encontraram de ir pela via do sentimento, né? Da coisa da relação que o público tem com esses mitos. Mas deixa eu ficar quieta aqui, que quero te ouvir. Acho que acabou o nosso tempo, né, Gabi? Você quer fazer mais uma tempo para mais uma pergunta? Então vamos lá. Eu tenho todo o tempo do mundo, vocês que são cheios de... A gente é que começa o próximo Zoom em 10 minutos. Mas vou passar só mais uma pergunta. Do Giovanni Riso. Ele pergunta: gostaria de saber uma curiosidade. No Brasil, algumas séries famosas, como Ninguém Está Olhando, ou Cidade... Gostaria de saber uma... desculpa. O Cidade Invisível, o showrunner é o diretor, que não é roteirista. A ideia foi dele, mas ele não desenvolve. Como isso se dá no desenvolvimento da série e da sala? Então, tanto no caso do Dani Rezende, que ninguém está olhando, quanto no caso do Carlos, pegou dois exemplos que são atípicos, porque são dois monstros. São duas pessoas que são diretores, mas entendem muito de dramaturgia. Entendem muito do processo criativo como um todo. Então, eles não são roteiristas, mas estão mais do que capacitados, digamos assim, porque realmente são dois casos muito fora da curva. O Carlos eu considero o maior diretor do Brasil. O Dani Rezende, enfim, são dois monstros que podem fazer qualquer coisa. Mas a realidade normalmente não é essa. E eu vou te dizer que é a parte
em especial para o head writer, mais difícil do processo, que é um erro para mim. Os canais, os players compram uma ideia de alguém que não sabe como executar. E essa pessoa contrata uma pessoa que sabe como executar. Só que quem decide é a pessoa que não sabe executar. Então, você tem um problema. Você tem um problema de desgaste, você tem um problema de tempo, você tem um problema de quem está fazendo não tem autonomia para fazer. Então, é um erro. No caso, tanto do Dani quanto do Carlos, qualquer discussão do ponto de vista da dramaturgia, eles têm um entendimento absurdo e completo e as coisas fluem. Agora, a grande maioria dos projetos não é essa realidade e é o que normalmente mais complica e mais atrasa todo o desenvolvimento. Assim, eu acho que enfim, sempre sendo um pouco polêmica. Muito obrigada, Mirna. A gente tem aqui muitas mensagens elogiando as suas falas, agradecendo. Temos algumas outras perguntas que, enfim, pedimos desculpa, mas não vai dar tempo da gente passar. A gente está salvando aqui o chat, de repente a gente passa para você esse chat. Nossa, maravilhoso te ouvir. Muito obrigada pela disponibilidade. Pelo convite e parabéns pelo festival. De novo, é muito legal, é muito importante essa troca, em especial nesse momento que a gente está passando, da forma como vocês fizeram. Lindo, incrível. Obrigada, fico honrada. Valeu.